Vem comigo agora que eu vou te ensinar duas coisas para gerir o seu tempo. Dois planejamentos, duas coisas que você precisa fazer para remir o seu tempo e você conseguir fazer tudo aquilo que você precisa. Então vem comigo. Fala galera, Renan na área para mais uma dica do amigo e fique ligado. Nós vamos falar sobre duas coisas que nós devemos fazer para conseguir gerir melhor o nosso tempo. Sim, estou falando sobre planejamento. Eu não sei se vocês já falaram com alguém, alguma pessoa que, ela parecia que era ligada no 220 e ela conseguia fazer um monte de coisa. E você parava para se perguntar, por que eu não consigo fazer as coisas? Claro, tem pessoas, como eu falei, que são mais aceleradas, mais rápidas, né? Não quer dizer que elas façam melhor as coisas, mas elas conseguem fazer mais coisas. Mas eu não estou falando de velocidade, eu estou falando de planejamento. Muitas vezes nós vemos pessoas que conseguem viajar, conseguem trabalhar, conseguem brincar com seus filhos, conseguem dar atenção a alguma outra coisa, um outro projeto. E você fala, eu não consigo trabalhar e dar atenção para minha família. Como tem pessoas que conseguem e outras que não? Será que existem super-humanos e outros não? Não, na verdade existe uma palavrinha que eu amo falar e eu sempre vou falar aqui. É planejamento. E eu quero te ensinar como planejar o seu dia, ok? Então, primeira coisa que você precisa saber, você precisa fazer uma agenda do seu dia, tá? Existem coisas que a gente vai planejar de um dia para o outro. Existem coisas que nós vamos planejar de uma semana para outra. E existem coisas que nós vamos planejar de um mês para o outro. Exemplo, Renan, eu quero fazer uma viagem daqui a 6 meses. Você se programa para isso. Então você vai falar no trabalho, você precisa de férias, tirar alguns dias, você vai ver como você vai fazer. Então você coloca isso na agenda. Mas aqui eu quero falar apenas do seu planejamento diário. Então você precisa colocar numa agenda as atividades que você precisa fazer. Principalmente se você é um autônomo, se você trabalha para você mesmo, se você tem uma empresa. Tá? Por quê? Porque aí você tem que gerir o seu tempo. Mas vamos lá, você tem que colocar as coisas no papel. Então a primeira coisa é fazer uma agenda. Então a primeira coisa que você precisa fazer é uma agenda. Agenda de atividades do seu dia. Tá? Então vamos lá. Exemplo, Renan. Por exemplo, eu quando acordo de manhã, eu já falei aqui, eu faço o milagre da manhã. Então pronto. O milagre da manhã. E aqui tá a leitura de livros, tá, o meu devocional, algumas coisas que eu já sei. Então a minha atividade. Depois, verificar e-mails. Por quê? Porque eu tenho alguns projetos, algumas coisas, então eu verifico os e-mails. Outra atividade, reuniões. Outra atividade, buscar o B na escola, o meu filho na escola. Outra atividade, brincar com o B. Por quê? Porque eu sei que se eu der meia hora de atenção para ele, depois eu consigo continuar trabalhando, mas eu preciso ter isso. Eu vou colocar aqui trabalho X, por quê? Porque eu tenho alguns projetos e alguns trabalhos, então eu vou botar projeto X, né? Projeto não, trabalho. Trabalho Y. Então você coloca as atividades, dentro dessas atividades eu muitas vezes tenho visita a algum cliente, né? Eu já coloquei aqui reuniões, né? Às vezes eu tenho que fazer uma edição de vídeos, alguma postagem, alguma estratégia, mas aí entra aqui dentro do trabalho. Ok, nós fizemos tudo aquilo que nós precisamos fazer, às vezes é ligar, pagar uma conta, não sei, mas você faz toda a agenda, ok? Aí você tem a agenda, aquilo que você precisa cumprir no seu dia. Depois que você fez a agenda, você precisa organizar essa agenda. Você pode organizar, e eu vou falar num outro vídeo sobre organizar em termos de prioridade. Mas nesse vídeo eu só quero falar em termos de tempo. Óbvio, tem a ver com a prioridade, mas aqui eu só quero que você se atente a começar a fazer a agenda e que você comece a estruturar essa agenda. Então agora o que nós vamos falar? Nós vamos falar da estrutura dessa agenda, que é outra coisa. Então nós já temos as atividades. E você vai olhar para essas atividades e vai ver que algumas delas você escolhe a hora que você vai fazer. Outras delas são horários definidos. Por exemplo, reuniões. Tem reuniões que você precisa fazer naquele horário. Não existe outro escapatório. O cliente marcou, você marcou, só dava para ser naquele horário. Então, pronto, é pontual. Então aqui você já tem um horário. Vou colocar aqui, 15 horas.
Buscar o B na escola. Tem um horário também específico. Então você tem horários específicos, ok? Vamos lá, verificar e-mail não é horário específico. Milagre da manhã, se bem que verificar e-mails deve-se fazer de manhã, né? E não deve-se ficar olhando direto seu e-mail, né? Em outro vídeo eu vou falar sobre isso também. Vamos lá, brincar com B não. Trabalho X, Y, pode ser que você, sim, você tem um trabalho fixo, então você tem o horário do seu trabalho. Mas a agenda dentro do seu trabalho, tá? Porque isso aqui, ó, cada trabalho aqui, ó, pode ter uma agenda própria ainda. Então você também organiza isso em termos de tempo, que é o que nós vamos fazer agora, ok? Ok, então nós já temos definido numa folha, num papel, ou num aplicativo, ou um aplicativo qualquer, por exemplo o Trello, onde nós podemos colocar as atividades, e agora nós vamos estruturar o nosso dia. Então nós já sabemos o que precisamos fazer amanhã, isso é importante, porque aí você consegue correr atrás para cumprir a sua agenda. Mas agora algo muito importante é saber gerir o seu tempo. Então, você vai lá, 6 horas, milagre. Então no meu caso, 6 horas eu inicio o quê? O milagre da manhã. E eu faço ele até 7 horas, tá? Às vezes, às vezes eu faço 1h30, ok? Aqui eu entro na minha segunda atividade, ok? Vamos lá, vou colocar aqui, sair para o trabalho. Aí vamos lá, 7h30, verificar e-mails. E aí eu vou colocando cada hora, e até é interessante que você coloque isso aqui em minutos. Renan, por que é importante eu gerir bem o meu tempo? Sabe por quê? Porque se você só faz uma agenda, muitas vezes durante o dia você vai procrastinar, você vai tirar a sua atenção, você vai fazer coisas que não eram necessárias e que você não deveria fazer. E quando você perde a atenção, até você ter atenção de novo para cumprir uma atividade, demora tempo. E para que você não venha procrastinar, você define horários. Se você é uma pessoa que tem problemas com horários, tá? Você fazendo agenda vai te ajudar muito a não procrastinar, a não deixar para amanhã, a não ficar com aquela preguiça. Então você consegue se organizar melhor. Então a primeira coisa, você faz a sua atividade, a sua agenda de atividades. Segunda coisa, você organiza ela dentro do dia e você vai ter uma surpresa muito boa. Você vai ver que quando chegar no final do dia ou quando você acabou de planejar no dia anterior, você vai ver, me sobrou tempo. E aí quando sobra tempo, você ou faz algum outro projeto, algum projeto pessoal, algum hobby, você tem um tempo, até interessante botar dentro da tua agenda um hobby, um break, né? A gente fala um break dentro da sua agenda, para respirar, para relaxar. Mas quando você não faz isso, você vai achar sempre que você tem muita atividade para fazer e que nunca consegue alcançar e fazer toda a sua agenda, cumprir toda a sua agenda. Quando na verdade, não é uma verdade. Simplesmente faltou o quê? Organização. Faltou o quê? Planejamento. Faltou o quê? Você estruturar o seu dia. Então, leve isso para sua vida. Deixe como exercício agora. Começa a fazer atividades, uma agenda de atividades e, em segundo lugar, você organizar, fazer uma estrutura de horários. Você vai ver que vai render muito mais o seu dia, você chegará no final do dia muito mais descansado e vai ter tempo de qualidade para a sua família e até mesmo para praticar algum hobby. Pense nisso, faça isso, eu tenho a certeza que vai dar certo. Valeu!